programa no Brasil. Então, a partir de 1967, a gente começa a ter o orçamento-programa. Eu vou explicar para vocês depois o que é o orçamento-programa. Pedro, só uma curiosidade, essa lei que surgiu na época da ditadura, ela tem críticas para a reformulação? Porque quando eu li e descobri, achei a lei de responsabilidade fiscal, essa? Não. Mas eu vi que fiscal é de 2000. Tá. Não, mas quando eu li, só pensei que surgiu na época da ditadura e hoje ainda segue. Não sei se tem críticas para reformular ou se ela tem... Eu acho que tem bastante críticas para reformular. Porque é isso, é uma lei pensada para um sistema em que o orçamento era feito num fichário na máquina de escrever. Então tem uma série de críticas para você rever essa lei, mas assim, na verdade, ela foi sendo revista através de outros marcos legais. A própria lei de responsabilidade fiscal, ela coloca uma série de novas condições, novas previsões que não estavam previstas na lei original. E você tem uma série de portarias da Secretaria do Tesouro Nacional que regulamentam o orçamento em todos os níveis, enfim. Então, de alguma forma foi sendo revista, mas o core, ter uma nova lei consolidada de finanças públicas no Brasil, a gente não tem. Bom, vamos lá. Com a Constituição de 88, quais são as novidades? A primeira, uma forte descentralização político-administrativa em relação ao que a gente tinha no período anterior. O que isso significa? Durante a ditadura federal, durante a ditadura militar, o governo federal tinha muito poder em relação aos estados e municípios. Então, todo o poder político estava concentrado no governo federal. E os constituintes, né, os deputados que elaboraram a Constituição de 88, para evitar uma nova concentração de poder tão grande como a que aconteceu durante a ditadura, eles dão mais autonomia política e administrativa para os estados e municípios. E aí, aqui, principalmente o município começa a ganhar o status de um ente federativo, né, e as responsabilidades políticas e administrativas de um ente federativo. Então, ganha muito espaço, muita importância. É a Constituição de 88 que estabelece pela primeira vez um sistema integrado de planejamento e orçamento. Então o orçamento não vai mais ser discutido só a cada ano. A gente tem que discutir o orçamento no médio prazo, que é o plano plurianual. Então a cada 4 anos você tem que aprovar um plano plurianual que estabelece aí uma programação de receitas e despesas para um período maior do que só um ano. E a gente tem que, antes de discutir o orçamento, discutir as diretrizes que vão orientar a elaboração desse orçamento, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, é a Constituição de 88 que estabelece esse sistema orçamentário que é o sistema que a gente vê até hoje no Brasil. Tem mais... Voltamos, por favor. É a Constituição de 88 também que consolida o orçamento-programa, no sentido de estabelecer que o orçamento-programa vai ser a regra para todos os entes federativos no Brasil. O que é o orçamento-programa? Vai falando rapidinho, estou falando várias vezes dele e não expliquei. É a ideia de que o orçamento ele não vai se organizar só por classificações contábeis. Por exemplo, despesas com pessoal, despesas com contratação de serviços, despesas com auxílios. Não é isso que a gente quer ver no orçamento. A gente quer ver para que vai ser usado o programa, para que vai ser usado o recurso, em quais projetos, em quais atividades, em quais ações. Isso é um orçamento-programa. Além disso, ele cria a Constituição de 38, ela consolida o sistema de controle interno e externo, com auditorias, controladorias e tribunais de contas no país inteiro que vão controlar a execução desse orçamento. E estabelece as emendas parlamentares. Durante toda a ditadura não existia a possibilidade do Legislativo emendar o orçamento. Agora o Legislativo volta a poder fazer emendas na proposta orçamentária do Executivo. Então vamos lá. Quais são as... e de 88 até agora, o que aconteceu em termos de inovação no planejamento público? Aconteceu até bastante coisa. Primeira coisa importante é o orçamento participativo, que começou na cidade de Porto Alegre, hoje é uma referência para o mundo inteiro. Então a ideia de que o orçamento tem que ser discutido com a população, né? Isso foi muito forte em Porto Alegre e essa experiência de Porto Alegre acabou influenciando o Brasil, acho que o país como um todo, em termos de, embora não
eu vou falar sobre exatamente o que é o orçamento participativo mais para frente, mas embora não, o Brasil inteiro hoje, embora não siga aquele modelo de Porto Alegre, que era muito, que a população tinha um poder muito grande de deliberação, obrigou o país a pensar em formas de envolver a população na discussão do orçamento. Outra inovação é o plano diretor da reforma do aparelho do Estado, em 1995, no governo FHC, que prevê aí novas formas de organização do Estado, de parceria entre Estado e sociedade civil na prestação de serviços públicos. Então, a questão das organizações sociais, que é muito forte hoje na área da saúde, né, do Estado ceder a gestão de equipamentos públicos para organizações sociais, começa aqui, a primeira sementinha é esse plano diretor da reforma do Estado. Em 2000, você tem a Lei de Responsabilidade Fiscal, com o objetivo de fazer um aperto, né, fazer um ajuste fiscal. Aí, na época, o governo federal passa a limitar uma série de possibilidades de despesa no nível estadual e municipal, passa a limitar a capacidade de financiamento próprio dos estados e municípios, a capacidade deles contraírem empréstimos fica limitada a um teto estabelecido em lei. Tem muita gente que argumenta que isso foi uma forma de você retomar, né, a centralidade federativa na União, então do governo federal de novo ganhar mais força em relação a estados e municípios, porque isso limitou bastante aí a margem de manobra de estados e municípios. E a outra inovação tem a ver aí com o que eu trabalhei na prefeitura, é a ideia de você começar a usar metas no planejamento municipal, o programa de metas, você usar isso como um instrumento de prestação de contas, o prefeito mostrar como é que está avançando o cumprimento das promessas. Isso é uma inovação que começou em São Paulo e foi se espalhando aí pelo país. Então, beleza. Quais são, outra coisa importante sobre orçamento? São os princípios orçamentários. Os princípios orçamentários, eles são algumas ideias que norteiam a construção do orçamento e que são basicamente comuns a todos os países. Tá? Então, quais são os princípios orçamentários? Primeiro é o princípio da unidade. A ideia de que cada unidade orçamentária tem que ter um único orçamento. Ou seja, você não pode... A Secretaria Municipal de Educação ela não pode ter mais de um orçamento. Tudo que ela vai arrecadar e gastar tem que estar no mesmo orçamento. E você até pode ter mais de um orçamento, por exemplo, quando você separa o orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social e orçamento de investimento, mas isso tem que estar consolidado num único instrumento. E o objetivo é qual? É você permitir que as pessoas, os cidadãos, os parlamentares consigam ver tudo no mesmo lugar, não tem que ficar procurando informação em vários lugares. Outro é o princípio da universalidade, a ideia de que o orçamento deve prever todas as receitas e despesas. O que isso quer evitar? Quer evitar que o governo apresente um orçamento com receitas e despesas, depois cria uma outra lei que cria outras receitas ou outras despesas, e aí você não tem o controle do todo. Então o princípio da universalidade é isso, é para você conseguir ter o controle de todo o planejamento, das finanças públicas do governo. Outro é a ideia de anualidade, a ideia de que o orçamento ele tem um período de um ano e que encerrado o exercício, acabado o ano, aqueles créditos orçamentários que existiam deixam de existir. Então o orçamento ele vale para um ano, depois que esse ano acaba você não pode continuar onerando despesas no orçamento do anterior, com exceção dos restos a pagar, que a gente vai falar mais para frente. Publicidade e transparência. A ideia é de que tudo que está relacionado ao orçamento tem que estar disponível, tem que estar publicado, e os relatórios de execução também têm que ser publicados, né? Isso vem avançando bastante, acho que nos últimos anos no Brasil. Então, cada vez mais os entes federativos estão disponibilizando dados, sistemas de consulta, enfim, não se fala mais de relatórios, né? Fala-se dos dados brutos para as pessoas fazerem qual consulta elas quiserem. Orçamento bruto. A ideia de que você no orçamento não tem que fazer nenhum tipo de correção ou dedução. Qual que é a ideia? Se você começa a fazer correções e deduções pela inflação, pela projeção de taxa de juros, etc., você também começa a perder, fica mais fácil de alguma forma maquiar
determinados dados. Então a ideia é que todos os valores têm que aparecer de forma bruta. Próximo princípio orçamentário. Esse é mais polêmico. Não afetação das receitas. É a ideia de que nenhuma parcela da receita geral pode ser reservada ou comprometida para um gasto específico. Ou seja, de acordo com o princípio da não afetação da receita, eu não deveria ter no orçamento nenhum tipo de vinculação de receitas a determinadas despesas. No Brasil, não é bem assim. A gente tem uma série de vinculações de receitas nos vários níveis federativos. Mas a regra é, nenhuma receita pode ser vinculada. Então, fora aquelas que estão previstas em lei, o governo, o executivo, não pode ele criar algum tipo de vinculação sem isso estar previsto em lei. Discriminação e especialização. Receitas e despesas devem aparecer de forma pormenorizada para facilitar o controle parlamentar e social. Ou seja, a descrição da despesa e da receita tem que aparecer de forma mais detalhada possível. Exclusividade. A lei orçamentária deverá conter apenas matéria financeira. Ou seja, eu não posso aproveitar... o orçamento, em geral, ele tem uma série de prerrogativas. Enfim, ele tem todo um rito próprio de tramitação dentro do Poder Legislativo. Eu não posso me aproveitar desse rito e botar lá dentro do orçamento algum outro artigo sobre uma outra coisa que não tem nada a ver com o orçamento, porque o governo quer aprovar aquilo. Isso não dá para fazer, é o princípio da exclusividade. Outro princípio polêmico, equilíbrio. A ideia de que despesas devem ser iguais às receitas. Não é o caso do nosso Orçamento Federal de 2016. Né? Então, esse é um princípio disputado aí. E aí, o último princípio, que também é um novo princípio, é o princípio da programação. Ou seja, de que o orçamento ele tem que mostrar programas, projetos, ações, ele tem que ter essa pegada programática, né, e não só contábil. Então, esses são os princípios orçamentários, essas coisas orientam e dão forma aí aos ritos de elaboração, de tramitação do orçamento no legislativo. Pedro, deixa eu só fazer uma pergunta rapidinho. Diga. Essa questão da vinculação da despesa, estou pensando pragmaticamente, em cabeça de jornalista mesmo. Você consegue olhar é possível olhar para uma base de dados, base de orçamento, com discriminação de programação e tal, e taguear, tipo, isso é despesa obrigatória, separando do discricionário? Porque eu sei que tem vinculação constitucional, né? Assim, 25% educação, mas... Então, entendeu minha pergunta? Você dá pra... Entendi. Hoje, os dados que eu conheço que são divulgados, tanto da prefeitura quanto do governo federal, eles não tagueiam, mas você tem demonstrativos paralelos. Então você consegue, por exemplo, a prefeitura, por exemplo, vou falar que eu conheço melhor, todo dia está lá, atualiza os dados da execução orçamentária, cada dia coloca lá como é que está andando, uma tabela de Excel bonitinha. A cada 4 meses, ela também divulga o demonstrativo de cumprimento das vinculações constitucionais. É muito difícil ligar. É bem difícil ligar, mas poderia ser acho que é um avanço importante. Acho que aparece mais na execução, né? Isso. Mas mesmo nos relatórios de execução, na divulgação dos dados de execução, você não consegue enxergar isso. Porque, por exemplo, a prefeitura tem previsão de 31% do seu orçamento para educação. Você pode pegar a função educação. Aí você vai ver lá, beleza, você vai ter. Mas provavelmente tem outras despesas que estão em outras funções que são apropriadas para esses 31%. Por exemplo, a questão do transporte, subsídio à tarifa de ônibus. Tem uma parte do subsídio que é para bancar gratuidade de estudantes. Isso entra na conta dos 31%. E não vai estar como função educação, vai estar como função transporte. E provavelmente vai ser um pedaço da dotação de remuneração do subsídio da tarifa de ônibus. Por isso que é difícil fazer a correspondência. Teria que pensar uma forma de tentar fazer isso. Mas assim, não está pronto. Sim. Não tem. Acho que mas são dados brutos que cruzando, você poderia. Mas o TCU ou o TCE não faz essa checagem
Não, porque assim, você tem lá uma regra que fala da periodicidade. Eu acho que são a cada 4 meses a prefeitura tem que fazer um relatório mostrando que está cumprindo as vinculações constitucionais. Isso é feito e é divulgado. Então você tem lá um relatório que vai mostrar quais dotações estão sendo apropriadas para o gasto. Então vai aparecer lá, Secretaria Municipal de Educação, todo o orçamento, tantos bilhões. Aí vai aparecer lá, da Secretaria de Transporte, a dotação tal, o pedaço tal, tantos milhões. Sei lá, tem um programa da assistência social que é renda não é renda mínima, mas enfim. Que dá um complemento ao Bolsa Família para quem tem a criança na escola. Isso também é apropriado para o gasto. E aí mostra esse rol de dotações que é apropriada. Mas, em geral, é uma porcentagem de uma dotação. Por isso que é difícil fazer a correspondência. Como chama? Chama relatório de vinculações? Chama relatório demonstrativo de cumprimento das despesas vinculadas com a educação. Demonstrativo de cumprimento. A gente pode acessar isso quando for olhar os dados da prefeitura. Bom, o que é o orçamento-programa? Que eu falei tanto dele já. O orçamento-programa é uma coisa que surge nos anos 60, é uma proposta da CEPAL, que um órgão aí para o desenvolvimento da América Latina, que ficava no Chile, reunia vários economistas importantes da época, isso começou a ganhar corpo, enfim, até transcendeu a América Latina. Mas a ideia é de que você tinha que começar, não dava para continuar a organizar o orçamento como se fazia até então. Como se fazia até então? Você pegava as organizações públicas, via o que elas precisavam de recursos, as necessidades financeiras, e você tinha ênfase nos aspectos contábeis, não contábeis. Então você ia olhar, beleza, Secretaria Municipal de Educação, quais são suas necessidades? Eu preciso de 4 bilhões para despesas de pessoal, 1 bilhão para contratos de limpeza e manutenção das escolas. Não, nem falava isso. 1 bilhão para contratos de serviços. Eu preciso de 100 milhões para auxílios. E aí o orçamento da Secretaria de Educação era esse. E até lá, despesas correntes, outros serviços de terceiros, tanto. Despesas de pessoal, tanto. E você não tinha a menor ideia do que a Secretaria de Educação estava fazendo com aquele recurso. Isso significa ênfase nos aspectos contábeis. Então, os principais critérios de classificação eram as unidades administrativas, ou seja, o órgão o órgão que ia executar aquela despesa, e os elementos de despesa, que são essas coisas que eu falei, tipo outro serviço de terceiros, auxílio à alimentação, remuneração de pessoal civil, sei lá, isso são elementos de despesa. Com o orçamento de programa, não é que você abole essas classificaçções, elas ainda existem, mas você adota uma outra classificação também, que é o orçamento de programa, que é a classificação funcional programática, que a gente chama. Então lá você tem que prever os custos do programa, inclusive os que vão extrapolar o exercício, e daqui surge a ideia do PPA. Você tem que trabalhar com ênfase no planejamento e na gestão, né? Então você conseguir usar o orçamento de fato como um instrumento de planejamento e gestão. E o principal critério de classificação não é mais aqueles, é o funcional com a estrutura programática. Então, Natália, por favor. Então, por exemplo, pelo que eu vi, o governo federal, por exemplo, ele nem divulga mais a execução dos elementos de despesa. Ele está focado na divulgação dos programas e das atividades e projetos. Então, como é que funciona o orçamento de programa? Você tem uma função governamental. A função é, por exemplo, educação, saúde, assistência, transporte, habitação, saneamento. E dentro dessa função você vai estabelecer programas, ou seja, o que você pretende alcançar dentro dessa função. De preferência, vinculado a indicadores de resultado. Então, por exemplo, dentro da função educação, eu posso ter um programa erradicação do analfabetismo funcional. E aí eu vou medir isso com um indicador. Então, qual porcentagem da população hoje tem analfabetismo funcional, quanto eu quero chegar desse indicador daqui a 4 anos, e aí eu vou acompanhando isso dentro do PPA e em cada orçamento dentro desse programa. Dentro de um programa, eu posso ter subprogramas, no Brasil a gente não tem, mas só para ter o esquema, e eu vou ter atividades e projetos. O que é uma atividade? A atividade é um gasto que ele é contínuo, ele extrapola o exercício.
Então, por exemplo, dentro desse meu programa de erradicação da analfabetismo funcional, eu posso ter uma atividade que é, sei lá, manutenção de escolas para jovens e adultos. E essas escolas, elas já existem e elas vão continuar funcionando. Vão funcionar esse ano, vão funcionar no próximo, e aqui vão estar as despesas de custeio dessas escolas. Mas eu posso ter um projeto, uma coisa que tem início, meio e fim. Por exemplo, construção de uma nova escola para jovens e adultos, para erradicar a alfabetização infantil. Aí isso é um projeto, porque ele tem início, meio e fim. Então, de forma grosseira, a ideia de atividade, ela corresponde aos gastos de custeio, e a ideia de projeto corresponde aos gastos de investimento, né? Gastos que tem começo, meio e fim, e que a partir do momento que se concluem, eles vão passar a onerar as atividades. Ou seja, a partir do momento que uma escola aqui ficou pronta, ela vai precisar ser custeada. E aí esse valor de custeio vai estar previsto dentro das atividades. Então essa é a classificação do orçamento do programa. Bom, como é que funciona... Agora eu vou falar um pouco sobre cada um dos instrumentos que compõem o nosso sistema de planejamento e orçamento. Que é o PPA, Plano Plurianual, LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a Lei Orçamentária Anual, que é o orçamento. Então esse sistema, como eu falei, foi estabelecido pela Constituição de 88. E ele funciona, a ideia é a gente conseguir visualizar mais ou menos qual é o horizonte temporal de cada instrumento. Então o PPA, ele tem 4 anos e ele tem que ser elaborado no primeiro ano do exercício de um novo prefeito, ou governador, ou presidente, para começar a entrar em vigência no próximo ano. Ou seja, o presidente que assumir, por exemplo, a Dilma assumiu ano passado, não, assumiu esse ano, e ela está sob vigência do PPA anterior. O PPA que foi elaborado por ela mesma, porque ela se reelegeu, no ano anterior. E agora ela apresentou para a Câmara o novo PPA para os próximos 4 anos. Então, quando acabar o mandato dela, é que aqui a gente está olhando municipal, por isso o calendário está batendo. Então, quando acabar o mandato dela, o próximo presidente, ou a próxima presidenta que entrar, vai estar no seu primeiro ano regido pelo PPA que a Dilma mandou para o Congresso agora. Então, aqui, por exemplo, esse aqui é o calendário da prefeitura, né? E a gente usava para ilustrar. Então, por exemplo, o prefeito Haddad assumiu em 2013, ele estava trabalhando sob vigência do PPA anterior. Elaboramos o PPA, que começou a valer a partir de 2014 e vai até 2017, quando haverá novas eleições, e pode ser o Haddad ou pode ser outro prefeito a partir de 2017. É proposital essa ideia de... É proposital essa ideia. O que se pensava quando pensou isso? Se pensava que você tem que garantir a continuidade das políticas. Então, um cara que assume, ele tem que dar continuidade ao que o prefeito anterior, ou o governador, ou o presidente estava fazendo. Não dá para ele simplesmente largar tudo que estava sendo feito. O outro objetivo é a outra coisa assim, o cara não vai ter tempo, né? Você não tem tempo de elaborar o PPA. Você assumiu em janeiro de 2013, aí você vai começar a elaborar um PPA, você tem que estar sob vigência de alguma coisa, senão você não tem como trabalhar dentro do governo nesse sistema. Então, também por esse motivo. Esse modelo vale para todas as esferas? Todas as esferas. O que muda é as datas, né? Porque as eleições são intercaladas, mas vale para todas as esferas, todos os municípios, todos os estados, todos os governos federais. O governo federal tem que apresentar PPA, LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, tem que ser votada até o final do primeiro semestre. A gente vai falar mais sobre ela. E a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, tem que ser votada até o fim de cada ano. Tá? Então, todos os entes têm esse sistema. Caso eu termine o ano, provavelmente vai acontecer esse ano, sem votar a LOA. Aí você vai trabalhar com os duodécimos. Isso, mas do PPA anterior ou do PPA? Do orçamento O anterior. orçamento anterior, que é do PPA anterior. Que é do PPA anterior. Ou seja, então a gente vai começar 2016 trabalhando com um orçamento baseado no PPA de 2011. Isso. Provavelmente. Pela sua experiência, qual é o grau de interrupção do técnico que elabora, que senta para fazer a elaboração do LDO com o PPA? Porque a impressão que dá é que não há uma relação tão direta assim.
Eu acho que, assim, o PPA ele estabelece a estrutura programática. Acho que o principal que ele faz é... Quer ver, Natália? Volta um pouquinho mais. Volta mais um, por favor. O PPA estabelece isso aqui. Então ele vai estabelecer quais são os programas, quais são os projetos, quais são as atividades. E ele faz uma previsão disso para 4 anos. Essa previsão, eu acho que o grau de aderência dela no conjunto é baixíssimo. Porque é difícil prever mesmo. Assim, é muito difícil você prever. Quem trabalha em consultoria econômica fala, você consegue prever indicadores macroeconômicos com alguma segurança para 2 anos. Os outros 2 anos é difícil. Então é difícil prever mesmo. Então, mas isso aqui fica. Então os programas que foram estabelecidos e... Não, é fácil? Não, a gente falando alguma segurança bem. Exato. Exato. Não tem acertado muito bem no trimestre. Então... mas isso aqui fica. Então os programas e as atividades e projetos, em geral, continuam. São os mesmos ao longo desse período. Muda alguma coisa? Muda. Cria um novo projeto que não existia no PPA original. Estou falando da minha experiência da prefeitura. Em geral, isso aqui ficou aderente ao longo dos anos. A previsão que a gente fez em 2013 certamente não previa PIB de menos 3% esse ano. Então, a previsão econômica de como ia se comportar o orçamento ao longo dos anos não se conformou, não se confirmou. Falando mais do PPA no estilo programático mesmo, assim, uma macro tendência de programa. Então, isso aqui, eu imagino que seja preservado. Nesse sentido, assim, se o programa é erradicar o analfabetismo funcional, que nem eu falei, as atividades são manutenção da escola e projeto é a criação de novas escolas. Cada um dessas coisas vai receber um código e uma codificação, e a tendência é que isso, sei lá, foi para 2013, em 2014 você tem ainda esse programa, ainda essa atividade, ainda esse projeto, 2015 também, o que não quer dizer que os valores que você previu, por exemplo, sei lá, eu tinha previsto que em 2015 esse projeto ia ter 10 milhões de reais. E aí 2015 foi esse ano horrível que a gente está vivendo. E aí não vai ter, quando eu mando o orçamento, vai ter, sei lá, isso sim. Mas a estrutura, eu acho que fica, da experiência da prefeitura, ela fica relativamente aderente. Do governo federal, eu imagino também que fique. O que tem, assim, emendas parlamentares, que bagunçam tudo isso aqui, né? Mas a gente vai falar. E essa estrutura de atrelar projeto, programa, a medir o resultado desse todo analfabetismo? Na prática a gente tem pouco, né? De medir não acontece muito na prática. Tem pouco. A minha experiência de trabalhar com indicadores na prefeitura foi um pouco desesperadora. De chegar em 2013 e a gente falou, beleza, vamos montar o programa de metas, vamos atrelar entregas, o que a prefeitura espera fazer nesse tempo, sei lá, entregar 200 creches com indicadores. Beleza, com isso a gente quer reduzir a fila de espera, aumentar a nota do IDEB e tal. A maturidade desses indicadores, primeiro, a área de educação ainda é melhor, usamos um exemplo. A educação e saúde são as áreas que têm indicadores mais consolidados. Mas outras áreas, em geral, nem mediam os indicadores principais, mesmo coisas que são referências internacionais, não eram acompanhadas. Então, você estabeleceu uma meta para isso... No fim, a gente não sabe se gastou bem, se gastou mal, porque não sabe se conseguiu. Se atingir os indicadores, né? Mas existem para quase todas as áreas indicadores internacionais e projetos internacionais que tragam algum tipo de padrão para análise. Tem um certo esforço de achar. Eu acho assim, até pelo que eu olhei do programa do PPA do governo federal, até tem uma associação interessante de indicadores, que eu não sei como é o acompanhamento e o reporting, né? Com que frequência eles divulgam isso, ou o que fazem quando percebem minha dúvida é se é atrelado, se tipo, não atingiu, então corta, entendeu? Não, então a gente vai falar disso. Tem alguma resposta. Isso, não, a gente vai falar disso. Isso aí é uma das metodologias de você elaborar o orçamento, que é o orçamento por performance, a gente vai falar disso. No caso do falhamento, ele para no projeto. Por exemplo, estava previsto 10, como você falou, o orçamento ele vai a 1, você não consegue mensurar onde isso não foi aplicado dentro do projeto. Eu acho que o detalhamento para aí, né?
Por exemplo, você tem uma obra, você não sabe dizer o que andou ali. Sim, esse é o problema, em geral. Na prefeitura a gente tentou resolver isso, eu vou mostrar como. Vou conseguir dar um detalhamento disso aqui. Eu acho, eu conheço pouco o orçamento federal, gente, então, mas eu também acho que no governo federal esses projetos eles são mais, sei lá, vai ser a construção da escola no Mato Grosso do Sul, sei lá. Eu acho que tem um nível de detalhamento maior, ou não? A adequação de alguma coisa, você não sabe o que realmente está sendo feito. Ou então para onde foi. Isso tem a ver com a coisa da discricionariedade, né? Porque pro executivo, você detalhar o projeto num nível muito grande gera um problema. Suponha que você tenha 10 milhões para o projeto de escolas, e aí você vai construir uma no Mato Grosso do Sul, uma em Goiás, uma na Bahia e uma em Sergipe. E aí você... Beleza, vamos lá. Aí chega em Sergipe, não saiu o licenciamento que você estava esperando, mas saiu o licenciamento de uma que você nem estava esperando no Espírito Santo. Você, para construir essa do Espírito Santo, você vai ter que fazer um remanejamento orçamentário, vai onerar a sua margem de remanejamento. Então, e tem que fazer um decreto, é um processo meio chato. Então, para o executivo, o detalhamento nesse nível de cada projetinho, ele gera-se inconveniente. Inconveniente da fiscalização. Não, inconveniente de... aumenta, você cria mais uma etapa burocrática para conseguir fazer alguma coisa. Não é só burocrática, não. Você tem a certeza que não está indo dinheiro. Sim. Por isso, eu vou mostrar como é que a gente tentou resolver isso na prefeitura. Porque a gente criou uma solução de meio termo aqui, em que, de alguma forma, preservou a flexibilidade. Porque lá é importante, porque você criar essas barreiras burocráticas, que queira ou que não, é um saco. Assim, porque se saiu o licenciamento num lugar que você não estava prevendo, sei lá, se você conseguiu viabilizar um projeto que não estava previsto, você deveria não fazer? Não. Mas aí para você conseguir fazer o decreto, remanejar, blá blá blá, isso vai um tempo. Então, a flexibilidade também é importante, mas eu também concordo que é muito ruim você não saber para onde vai. Eu vou mostrar depois como a gente fez em São Paulo. Bom, então como é que funciona a elaboração e aprovação dos 3 instrumentos orçamentários? Eu coloquei o programa de metas aqui, vocês ignoram. No primeiro ano, então, o Executivo manda ao Legislativo, em São Paulo até dia 30 de setembro, no Governo Federal até dia 30 de agosto. Projeto de lei do PPA, o Legislativo tem que aprovar até o fim do ano. Pelo que eu saiba, isso que a gente está vendo sempre do Congresso não aprovar o orçamento a tempo, é exceção para o governo federal, tá? Em São Paulo nunca teve esse problema, nem no município nem no estado. Em geral a gente consegue a aprovação até o fim do ano. A LDO é enviada até dia 15 de abril e aprovada até o final do semestre. Se não aprovar, o Congresso não pode entrar em recesso. O projeto da LOA segue até dia 30 de setembro ou de agosto para o governo federal, para o Legislativo. E aí, a lei de responsabilidade fiscal coloca a importância da participação. Então, em geral, para montar o projeto de lei orçamentária tem um processo participativo. Vou falar sobre como foi isso em São Paulo. E, chegando ao Legislativo, tem uma sequência de audiências públicas temáticas com cada na verdade, a Comissão de Finanças e Orçamento organiza sobre cada tema. Então, em geral, vai chamar o Ministro da Educação para falar sobre a proposta de educação, o Ministro da Saúde para falar sobre a proposta de saúde. Enfim, e aí, isso aberto para o público. E aí o Legislativo pode fazer as emendas com algumas restrições. Quais restrições? Ele não pode mexer em dotação de pessoal, não pode mexer em dotações de serviço da dívida. E o Legislativo não pode fazer alterações na proposta de receita, a não ser que seja um erro técnico muito grave do Executivo e ele tem que justificar como um erro técnico. Mas assim, via de regra, o Legislativo não mexe na receita. Quando você fala serviço da dívida, é o pagamento da dívida? Os juros da dívida. Sim. Mas o Legislativo sempre mexe nas estimativas de governo federal. De receita?
Não, ele faz o executivo mandar outra proposta, em geral, não é? Ontem, por exemplo, na Comissão de Orçamento, teve a inclusão da receita da CPMS. Foi uma emenda ao relatório da Comissão. Mas uma emenda do executivo? Não, a emenda do legislativo. Estava previsto, vou chegar. Dá uma checada. Mas em geral, a ideia é que o legislativo não mexa na proposta de receita. Eles colocaram a previsão de 10 bilhões para a CPMF em 2016. A comissão? Sim. Não, foi Às o vezes, executivo, foi o executivo que mandou, né? Porque antes eles tinham, o executivo tinha mandado com a proposta do CPMF. O legislativo rejeitou incluir a proposta. E agora o executivo, o legislativo aceitou e... Isso. O que acontece assim, o executivo pode mandar para a Comissão de Finanças e Orçamento e falar, olha, faça a seguinte alteração na previsão de receita, tal e tal. Isso acontece, talvez seja isso que tenha acontecido. Aí a comissão muda, mas provocada pelo executivo. O legislativo não teria autonomia para fazer isso sozinho. É isso. E, por fim, uma vez aprovado, o projeto segue para a sanção do chefe do executivo até o final do exercício. E aí você inicia um novo exercício com um novo orçamento. Bom, tem uma exceção. A exceção são os municípios que têm o programa de metas, né? O programa de metas, para quem não sabe, é uma ferramenta que começou em São Paulo em 2008. Eu tenho que falar dele porque eu estou estudando isso no doutorado, então quando a gente está no doutorado a gente tem que enfiar o que a gente fala em todos os lugares. Então, o programa de metas é um instrumento de prestação de contas e planejamento que foi criado em São Paulo pelo Legislativo, que obriga o prefeito a consolidar as prioridades que estavam apresentadas no programa de governo dele. E tem que ser aprovado, diferente do PPA que você tem, 9 meses para elaborar, o programa de metas você tem 90 dias para elaborar. Você não precisa aprovar no legislativo, você só apresenta para a sociedade em audiências públicas. E aí a ideia é que o seu PPA então reflita as metas que estão previstas no programa de metas. Eu falo disso porque, apesar de ser uma coisa que começou em São Paulo, é uma coisa que está se espalhando. Por exemplo, o Rio já tem uma lei de plano de metas. Quem elabora quem que é? É o executivo. A ideia é assim, qual que é a ideia? Não precisa aprovar Não precisa aprender. Qual que é a ideia? O candidato a prefeito tinha lá seu programa de governo, que ele fez uma série de promessas. A ideia é, beleza, tomei posse, ganhei a eleição, meu programa de governo não vira o meu programa de metas. Tá? Então você vai pegar o que era prioridade lá, vai atrelar indicadores, faz um programa de metas. E ele prepara você isso tem 90 meses dias entre a eleição que ele ganhou e quando ele toma posse. Ou nos 90 primeiros dias. Assim, depois que ele toma posse. Que em São Paulo foi o que aconteceu. Então, aí você apresenta, você consolida as prioridades, senta com todas as secretarias. Mas a ideia que está por trás disso é que o cara, quando ele elabora o programa de governo, ele já tem um diagnóstico sobre a situação do município. Então, a proposta que ele faz está calcada na realidade. Ele conhece os indicadores, conhece a disponibilidade orçamentária. E aí, então, o que ele elaborou aqui já está pronto para virar o programa de metas, porque ele já sabia o que ele estava propondo. Então, essa é a proposta que está por trás. Então, isso, na prática, não é tão simples. Antes do cara ser eleito, né, ele, enquanto candidato, ele já tem que estar... já tem que fazer um programa de governo alinhado a isso. Isso. Então, idealmente, ele vai fazer... Qual que é a ideia que está por trás disso? Foi proposto pela Rede Nossa São Paulo, que é um movimento aqui da cidade que organiza uma série de organizações de sociedade civil. Então, a ideia é que se você tiver um instrumento que vincule o cara às promessas, ele vai começar a fazer promessas melhores, mais realistas, que ele sabe que ele vai conseguir cumprir. Porque senão ele sabe que ele vai sofrer como o Kassab sofreu, como a Haddad está sofrendo, com esse teto de vidro, né? Ó, tá aqui o que você prometeu, você não está cumprindo, e aí a cada 2 semanas você tem matérias na imprensa falando sobre o não cumprimento das promessas. E esse é o conceito que está um pouco por trás. Só estou falando disso porque está se espalhando, tem uma proposta que a Rede Nossa de São Paulo está bancando e que o Michel Temer já aprovou, de que isso seja estendido para todos os entes federativos. Então, todo mundo teria que fazer o programa de metas. Por enquanto, é só Rio e São Paulo. Não, Rio, São Paulo, Niterói, Florianópolis, Curitiba, tem umas 30 cidades já que já tem. Várias no interior de São Paulo. Nenhum estado ainda. Nenhum estado. E é compulsório, né? Ele é obrigado a fazer. Obrigado. Está na lei orgânica do município.
Então é como se fosse a Constituição do município. Então se ele não fizer, é crime de responsabilidade. E quem fiscaliza o TCE? Quem fiscaliza o cumprimento das... A ideia é não ser uma coisa que não judicialize. Então o TCE ele faz relatório sobre o andamento das... O TCM em São Paulo faz os relatórios sobre o andamento das metas, mas assim, não tem uma sanção jurídica se o prefeito não cumprir as metas. O que tem é uma sanção política. Porque ele, se não cumprir as promessas, ele vai... As pessoas vão ver e falar, você prometeu, ainda cumpriu. E aí... Ou seja, a sanção política sai de vocês. Mas ele tem que justificar ou não? Tem, no mínimo ele vai ter que dar uma justificativa política, não. Né? Sim, política sim, mas ele tem que ir no legislativo? Não. Mas tem que não responder tem, ao TCM, né? Tem que responder ao TCM. Mas o TCM... ele vai fazer um relatório... Assim, o que, em geral, o TCM ainda está engatinhando com essa ideia de controlar por resultados. Né? Com a ideia de, em vez de olhar para os processos, ver se o processo foi tudo certinho, se a licitação foi correta, olhar os indicadores, se está cumprindo o que prometeu. O TCM também não tem muita expertise com isso. Então, os primeiros relatórios estão um pouco engatinhando assim, nas coisas. Ainda não tem um controle estabelecido. O maior